Queridos, eu quero então dar sequência à nossa série sobre Isaías 9, profecia belíssima sobre o Messias, o nosso Salvador Jesus. E estamos em Isaías 9, verso 6, e diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Nós já falamos sobre que ele é maravilhoso, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Deus forte, e hoje nós vamos falar Pai eterno, Pai da eternidade, como diz na maioria das traduções bíblicas. Queridos, eu estava lembrando há mais ou menos de uns 2 anos atrás, eu fiz um vídeo falando sobre como administrar o tempo. E nesse vídeo eu expliquei a diferença entre o tempo Cronos, que é o tempo do relógio, que é o dos 24 horas por dia, esse tempo do nosso horário, em que nós estamos presos e em função desse horário, e vivemos a nossa vida, organizamos a nossa vida em função disso. E como o Novo Testamento foi escrito em grego, o Novo Testamento apresenta isso como tempo Cronos. Também tem outro tempo também que a Bíblia fala, que em grego quer dizer o tempo Kairos ou Kairos, eu não sei pronunciar direito, bom, mal sei falar português, imagina grego. Mas o tempo Kairos, ele não é preso no cronograma do nosso tempo do relógio, mas o tempo Kairos significa mais a questão do tempo oportuno. Mas o que quando nós entendemos que Deus é eterno, Deus, ele não está preso no espaço-tempo, o famoso espaço-tempo que os cientistas tanto falam, porque Deus, como Criador do universo, ele não está sujeito, preso nessas condições, ele é onipresente, onipotente e ele é eterno. E a eternidade de Deus é diferente da nossa, porque Deus não dá para entender humanamente, mas isso entendemos pela fé. Deus, ele não tem começo nem fim. Por isso até que Jesus, usando uma linguagem humana, para que possamos mensurar isso aí, ele falou: eu sou o alfa e o ômega. O alfa é o começo, que é a primeira letra do alfabeto grego, e o ômega, o fim. Então, até nas nossas vidas nós podemos tirar essa lição. Jesus está nos começos, no meio e no final também das nossas vidas, das nossas coisas, das nossas circunstâncias. Deus, como sendo o alfa e o ômega, Cristo, também o Messias, por ser um ser divino, pessoa da Trindade, ele também é eterno. Antes de nascer do ventre de Maria, a Bíblia aponta que Jesus já existia, de eternidade a eternidade. Só que o ser humano, ele não é um começo eterno, nós temos um início. Só que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, mas nós temos um espírito, uma alma que são eternos. E por essa nossa natureza eterna, nós temos dentro de nós um anseio pela eternidade. Tem um versículo que eu até compartilhei na nossa comunidade esses tempos atrás, Eclesiastes capítulo 3, quando fala que todas as coisas têm o seu tempo. No verso 11 fala assim sobre Deus, olha só: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, queridos, esse anseio pela eternidade, o que quer dizer isso? Nós, seres humanos, quando fomos lá na origem, lá no Gênesis, lá no começo de tudo, a morte, ou seja, a finitude da vida, entrou por causa do pecado. Por isso que o coração do ser humano, ele anseia pelas coisas eternas, por viver para sempre. E é um paradoxo, aí entra uma coisa meio engraçada. Ao mesmo tempo que nós humanos temos esse anseio pela eternidade, essa vontade de viver para sempre, ao mesmo tempo nós temos, geralmente a maioria dos seres humanos, nós temos aversão, repulsa pela ideia da morte. Por exemplo, se você sai a passear e olhar as vitrines das lojas, ninguém fala assim: vamos olhar as vitrines das lojas e vamos lá olhar na funerária quais são os modelos novos de caixão. Eu não ia querer nesse rolê, não. Por quê? Porque nós não somos atraídos pela ideia da morte, mas nós somos atraídos pela ideia do depois, da eternidade. Isso sim, nós somos atraídos porque Deus nos criou com essa noção de que nós vamos viver para sempre. E a grande questão é
é que isso tem que nos despertar para duas coisas. Primeiro, precisamos nos despertar que se Ele é Pai da eternidade, se há uma eternidade, precisamos entender que tudo nessa terra, tudo aqui no mundo físico é passageiro, é efêmero. As nossas casas, nossos planos aqui na terra, nossos automóveis, nossos bens materiais, tudo vai envelhecer, tudo vai ficar obsoleto, tudo vai passar. A própria vida aqui na terra, você já parou para pensar quantos anos você tem pela frente, quantos anos eu tenho pela frente? E aí concluímos que é pouco tempo, muito pouco tempo. O Salmo 90, o salmo que foi escrito por Moisés, traz um versículo muito forte que fala sobre isso. O Salmo 90, verso 10, e fala assim, os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Moisés falando, a vida passa depressa e nós voamos. Então, nessa terra, no planeta Terra, temos pouco tempo. É uma coisinha de nada em relação à eternidade. Por quê? Porque a eternidade, ao mesmo tempo que tudo nessa terra é passageiro, aquilo que talvez você tanto briga por algo, isso que você briga por essa coisa é efêmera, é passageira. Então nós brigamos por coisas passageiras, mas ao mesmo tempo a eternidade não tem fim. Vai passar 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos, 1 setilhão, 1 quadrilhão, passar para sempre, não tem fim. Então a grande questão é esse esforço do cristianismo. Onde vamos passar a eternidade? Onde vamos passar a eternidade? Eu quero lembrar de um versículo do profeta Joel, que fala assim, profeta Joel 3,14, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. A Bíblia chama o dia em que Deus julgará a cada ser humano como o dia do Senhor, e estamos no vale da decisão, onde nós tomamos essa decisão de onde vamos passar a eternidade. Quero lembrar das palavras de Jesus Cristo, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, quando ele orou pelos seus discípulos, ou seja, quando ele orou por nós, em João capítulo 17, verso 3, ele faz esse seguinte comentário quando ele estava orando a Deus Pai: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, o primeiro passo para nós passarmos a eternidade de boas, em paz, onde não há choro, nem dor, nem tristeza, nem cansaço, onde não estaremos presos a nada, a eternidade na glória de Deus, com a doçura da presença de Deus, é estarmos em Jesus Cristo, com Jesus Cristo. Lembrando também do que ele falou em João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a eternidade ela não tem fim. Lembre-se, e que eu também me lembre, que nós venhamos a nos lembrar que tudo nessa vida passa, tudo é passageiro, mas o que permanece para sempre é o mundo espiritual. De que lado você quer passar a eternidade? Eu já decidi qual lado eu quero passar. Não importa o que falem de mim, eu vou com Jesus. Vem com Jesus também, vale a pena. Gente, e eu que vim editar o vídeo e percebi que eu gravei ele todinho com o microfone desligado. Não, sonhando em comprar o microfone e na hora de usar esqueço de ligar. Olha como esses detalhes da vida, né, são importantes. Eu esqueci de ligar o microfone, queridos, me perdoem. Ai, ai. Não esqueça de ligar a sua vida com Deus. Sempre ligado, ó. Ligadinho, ligadinho, ligadinho na oração. Tá bom, queridos? Até o próximo vídeo. Com o microfone ligado, se Deus quiser, se eu não esquecer, tá bom?